tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje nós vamos falar sobre história. Vamos trabalhar a temática Introdução à História. Como que a história é produzida, como que nós temos aí os relatos que são estudados, tanto ensinado pelos professores nas faculdades, assim como também no ensino médio. Vamos juntos nesse aprendizado? A história é extremamente importante. Ela resgata o passado para servir para compreendermos melhor o presente e assim fazermos uma projeção para o futuro. A sociedade contemporânea é uma sociedade que está estabelecida a partir daquilo que foi desenvolvido na história. Portanto, não podemos rejeitar a história, precisamos resgatar com precisão os fatos que fizeram parte da humanidade, da sociedade, do desenvolvimento e que culminaram com a nossa realidade contemporânea. A história, como disciplina, tem servido há séculos sendo uma ferramenta importante para a preservação cultural, para resgatar aquilo que foi estabelecido no passado e que deve ser vivenciado pelas sociedades contemporâneas. Porém, nas últimas décadas, nós tivemos aí uma mudança na forma como a história tem sido preservada. Antes, a história era contada como a história positivista, uma história já determinada, no qual se destacava sempre a história dos vencedores. Os professores de história estavam acostumados a repetir o conhecimento, a trazer de volta aquilo que já foi estabelecido como uma narrativa histórica, como um fato histórico. Nesse caso, o professor de história é só um transmissor de conhecimento e o aluno passa a odiar a história, porque ele entende que, como aluno de história, ele simplesmente tem que memorizar datas e acontecimentos. Mas a nova história, um movimento que reformulou a forma de resgatarmos a história, no qual nessa nova história nós buscamos analisar, estudar, investigar os fatos, os documentos que foram estabelecidos e que narram os acontecimentos passados. O professor de história, ele é um investigador. Ele vai buscar nas fontes e ao analisar as fontes dentro de uma metodologia específica, afinal, história é ciência e se baseia em uma metodologia para a construção do conhecimento, o professor de história, ele vai criticar, analisar, abrir leques de entendimento, fechar lacunas que não estão claras na história positivista para tentar resgatar com mais precisão o conhecimento estabelecido pelas sociedades passadas. Na nova história, nós temos a relação da história com a historiografia. Nesse caso, o professor, o ofício dele não é simplesmente comunicar conhecimento, mas é o de resgatar aquilo que são fontes historiográficas que tragam documentos de cunho histórico, e nesses documentos o historiador, o professor, o investigador deve ser imparcial, no qual ele vai criar a história não a partir dos seus viés ideológicos, mas sim a partir daquilo que são traduções e interpretações das fontes históricas. Portanto, história é resgatar o passado, é entender não somente o que aconteceu no passado, mas também por que aconteceu, quais foram os elementos que geraram os fatos históricos. E a partir dali, nós podemos entender melhor a nossa realidade. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo e peço para já deixar o like e
também se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!